Boa tarde, sextos anos. Bem, nós vamos então fazer a correção aí das atividades 1 e 2, né, da semana 3 do PET. Então, prestando aí bastante atenção, né, que essa questão 1, ela tem mais de um comando aí para nós resolvermos. Então, diz o seguinte: os 5 poliedros regulares, conhecidos por poliedros de Platão, são associados aos 5 elementos da natureza. Platão associa o tetraedro como elemento de origem do fogo, o cubo à terra, o octaedro ao ar, o icosaedro à água e o dodecaedro representa a imagem do universo no seu todo. Observando a tabela abaixo, determine a diferença entre a soma do número de arestas do poliedro associada ao universo com o número de faces do poliedro associado ao ar e a soma do número de vértices do poliedro associado à água com o número de arestas do poliedro associado à terra. Então, foi dado, né, a tabela com, né, os poliedros, né, tetraedro, o hexaedro, o octaedro, o dodecaedro e o icosaedro. E nós temos que determinar o número de arestas, o número de vértices e o número de faces de cada um deles. Hexaedro, gente, é o mesmo que o cubo, tá? Então, se a gente pronuncia hexaedro, você já sabe que estamos relacionando aí ao cubo, tá? Agora, observem que o tetraedro, ele já está completo, o número de arestas, o número de vértices e o número de faces. O hexaedro, ele trouxe o número de vértices e o número de faces. O que nós temos que fazer? Aplicar aí, né, aquela relação de Euler, que o número de vértices somado ao número de faces é igual ao número de arestas mais 2. Então, aqui eu tenho 8 vértices e 6 faces. Então, aonde tem o V eu substituo pelo 8, aonde eu tenho F eu substituo pelo 6, igual a A mais 2. A é o número de arestas. 8 mais 6, 14, igual a A mais 2. Muito bem. Qual é o número de arestas que eu somo com 2? Eu encontro 14. Mentalmente, nós já sabemos que é 12, certo? E como que eu registro isso? Que o número de arestas é igual a 14 menos 2. É esse total menos esse 2. Então, o número de arestas é igual a 12. Completei. Agora, o octaedro, ele deu arestas e deu vértices. E é para nós acharmos o número de faces, certo? Então, vértices são 6, faces eu repito, né? O F, que é o que eu vou achar. Arestas, 12 mais 2. 6 mais F vai ser igual a 14. Qual o número de faces que eu vou somar com 6 para dar 14? É só eu aplicar o inverso. 14 eu tiro 6, me sobram 8. Então, significa que o octaedro, ele tem 8 faces. Agora, o dodecaedro, ele deu o número de vértices e deu o número de faces. Então, vértices mais faces igual a arestas mais 2. Então, vértices 20, faces 12 igual a A mais 2. 20 mais 12, 32, igual a A mais 2. Qual o número de arestas que somado com 2
resulta 32. Arestas é igual a 32 menos 2, arestas é igual a 30. Agora, o icosaedro, ele deu o número de arestas e deu o número de faces. E é para encontrarmos o número de vértices. Então, vértices mais faces igual a arestas mais 2. Vértices, repito, V, mais 20 faces igual a 30 arestas mais 2. V mais 20 igual a 32. V é igual a 32 menos 20. Qual o número, né, a quantidade de vértices que somados com 20 resulta 32? 32 menos 20, 12 vértices. Muito bem. Agora o quadro está preenchido. Nós vamos para a atividade, o que ele pergunta. Eu não teria como encontrar a resposta sem que esse quadro aqui estivesse completo com o número de arestas, vértices e faces de cada poliedro. Agora, vamos fazer a associação aqui, né? Quem ele chamou, né, de fogo, de terra, de água, de ar e de universo. Então, veja só, ele aí associou, né, o tetraedro como elemento de origem do fogo. Então, tetraedro é o fogo. Depois, ele associou o hexaedro, que é o mesmo que o cubo, à terra. Depois, o octaedro, ele associou ao ar, tá? O icosaedro, ele associou à água, tá? E o dodecaedro, ele associou ao universo. Então, de acordo com esses nomes aqui, associado aos elementos da natureza, ele fez, né? Ele quer a resposta aí. Ele quer a diferença, então vai existir uma subtração entre a soma do número de arestas do poliedro associado ao universo com o número de faces do poliedro associado ao ar. Então, por isso eu marquei aqui de verdinho, ó. Então, ele quer o número de arestas, né, do universo com o número de faces do ar. Então, uma soma. Então, 30 mais 8. Depois, nós vamos fazer a soma do número de vértices, né, da água com o número de arestas da terra. Então, 12 arestas da terra com 12 vértices da água. Então, 12 mais 12. Agora sim, 30 com 8, 38, 12 com 12, 24. Agora, a diferença entre esses elementos vai ser igual a 14. A resposta aí é a letra E. E a questão número 2 também, né, é você rolar aí com o dado, né? O ideal seria realmente ter aí um dado, né, para vocês fazerem a atividade, né? E de acordo com o que ele está pedindo aí, né, nós chegamos à resposta da letra E, que é o número 6. Ok, gente?